Olá, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e é com muita satisfação que estarei participando do Congresso Livre de Fotografia. Antes de falar sobre a minha palestra, eu gostaria de me apresentar. Sou arte finalista e já trabalho há cerca de 10 anos com arte final para impressão e produção gráfica. Também desenvolvo alguns projetos na internet. Você pode conhecer, por exemplo, o meu blog, o clubedodesign.com, onde você vai encontrar dicas, tutoriais e vídeos sobre design gráfico, edição e tratamento de imagens, produção gráfica e também algumas dicas sobre a carreira freelancer. Além disso, você também pode visitar o meu canal no YouTube, youtube.com/c/clube do design, onde você vai encontrar vídeos sobre design gráfico, tutoriais sobre os principais programas de edição do mercado, como por exemplo, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, entre outros, além de dicas também sobre a carreira freelancer. Além disso, você também conta com fórum, grupos de discussão no Facebook, Google+, a nossa comunidade criativa que está ali disponível caso você queira trocar ideias, trocar experiências e fazer novas amizades. Na minha palestra eu vou falar sobre edição não destrutiva de imagens utilizando o Adobe Photoshop Creative Cloud. Para quem não está familiarizado com o termo, edição não destrutiva de imagens, na verdade é um processo de edição que é facilmente editável e reversível. Isso quer dizer que você terá total controle em todas as etapas dos processos de edição de imagens e também na criação de fusões de fotografias. Se você, por exemplo, tem um chefe que adora solicitar aquelas alterações de última hora em um projeto, ou um cliente que adora fazer pequenos ajustes antes de você entregar o resultado final, o processo de edição não destrutiva vai salvar o seu fluxo de trabalho. Isso tudo porque na edição não destrutiva você não edita os pixels originais da imagem. Você sempre trabalha com ferramentas e recursos que são facilmente editáveis e que podem ser modificados em qualquer etapa do processo. Antes de chegar no conceito de edição não destrutiva, vou introduzi-los a alguns conceitos que vocês provavelmente já conhecem, que são camadas de ajuste, seleções, máscaras, canais e também objetos inteligentes, que vão ser o carro forte no nosso processo de edição não destrutiva utilizando o Adobe Photoshop Creative Cloud. Além disso, vou também mostrar alguns outros recursos das ferramentas Adobe, como por exemplo a Adobe Bridge, que são muito úteis caso você queira otimizar o seu fluxo de trabalho. Nessa palestra, vou utilizar o Adobe Photoshop Creative Cloud e se você não possui o aplicativo, é só baixar a versão de testes gratuitamente, que dura 30 dias no site da Adobe, adobe.com. Bom, eu espero que você goste, confesso para você que é um conteúdo um pouquinho diferente, na verdade direcionado a um público diferente do que eu estou habituado, que são designers gráficos e arte finalistas, mas é com muita satisfação que apresento um conteúdo direcionado para fotógrafos, para quem trabalha com edição e tratamento de imagens e quem trabalha também, claro, para capturar essas imagens. Espero que você goste do conteúdo e que faça bom proveito do material que eu disponibilizo para você com todo carinho. Vamos lá? E antes de a gente começar, é muito importante mencionar que a edição não destrutiva não se limita a um ou dois recursos do aplicativo. É, na verdade, um conjunto de recursos, um conjunto de ações que você toma dentro do processo de edição que visam realmente facilitar a edição posterior e também prever alterações e evitar a edição dos pixels originais da imagem. Então eu vou fazer uma pequena pincelada, uma pequena introdução a alguns conceitos fundamentais para a gente entender como é que funciona a edição não destrutiva. Acredito que a maioria desses recursos vocês já conheçam, que é recurso de camada, recurso de seleção e assim por diante. Eu tenho algumas imagens aqui na minha tela, eu estou utilizando o Adobe Bridge para exibi-las. Eu vou abrir a primeira imagem, que é esse carinha aqui ao lado, onde eu vou mostrar para vocês, claro, antes de a gente começar qualquer edição, qualquer tipo de tratamento, fusão, principalmente fusão de imagens, é fundamental que a gente conheça os métodos de seleção, porque inicialmente a primeira coisa que você faz para remover um fundo, para trocar um background de uma imagem, para fazer uma alteração sutil em alguma das partes da imagem, você precisa fazer a seleção. Existem várias ferramentas de seleção, entre elas as ferramentas mais comuns que estão disponíveis aqui ao lado, que é as ferramentas de laço, a ferramenta varinha mágica e aqui mais acima as ferramentas de demarcadores retangulares, elípticos e também de linhas e colunas. Eu vou utilizar aqui de um jeito bem singelo a seleção utilizando a varinha mágica. A gente pode ver que o plano de fundo dessa imagem ele é completamente branco, tem uma pequena variação de cinza, mas ele pode ser selecionado facilmente utilizando a varinha mágica. O nome pode espantar um pouquinho de varinha mágica, você pode imaginar que não vem coisa boa por aí, mas vamos tentar utilizar essa ferramenta só para agilizar o processo de seleção.
Bom, depois de ativar a ferramenta varinha mágica, aqui em cima eu posso alterar a tolerância na variação de cores. Então, ela vai ter um certo grau de tolerância de acordo com a semelhança que as cores têm. Se eu utilizar 20, como o fundo é praticamente todo um cinza clarinho, meio branco, ele com certeza vai conseguir selecionar todo o fundo se eu der um clique nesse plano de fundo. Então você observa que ele selecionou todo o fundo, inclusive acabou selecionando um pouquinho do braço aqui do modelo e um pouquinho das unhas dele. Bom, por que a gente está começando com seleção de um jeito assim tão simples? Bom, a seleção na verdade é a premissa para que a gente comece a trabalhar com outros recursos, como camadas de ajustes e também máscaras. Então é muito importante a gente começar com seleção. Aqui embaixo, olha, aqui na parte de cima, aliás, a gente tem a possibilidade de adicionar novas seleções. Como eu selecionei o plano de fundo, falta aqui o vão do braço dele, eu vou clicar mais uma vez para adicionar essa área à minha seleção. Aqui do lado esquerdo eu posso notar que eu acabei invadindo um pouco da área do braço dele porque está muito clara. Consequentemente, ela tem uma semelhança muito grande com o fundo. Na verdade, é praticamente idêntico. E assim a gente acaba invadindo a área da fotografia, a área que a gente quer proteger. Então, para a gente corrigir esse tipo de seleção, também a gente pode utilizar um outro recurso que está diretamente relacionado à seleção e que inclusive pode ser usado para criar novas seleções e não só para retocá-las, como é o que eu vou fazer aqui agora. O Photoshop oferece um recurso que se chama máscara rápida, ou Quick Selection, ou Quick Mask também. A partir desse recurso, que está presente aqui na parte de baixo da sua caixa de ferramentas, você pode editar seleções ou criar novas seleções utilizando o pincel. Se eu pressionar, por exemplo, a tecla de atalho Q no meu teclado, eu ativo esse Quick Selection aqui, justamente para que eu possa fazer a correção dessa minha seleção. A gente observa o seguinte, toda a área que está em vermelho, ela está protegida da seleção. E toda a área que está na cor natural da imagem, ela está selecionada. Então eu preciso pintar de vermelho as áreas que eu quero proteger. Eu vou deslocar aqui a visualização para baixo, vou pressionar o B para acionar o meu pincel, e com a cor preta eu vou pintar as áreas que eu quero proteger. Eu estou utilizando uma mesinha gráfica, é uma Bamboo Capture, então por isso você pode ver que eu tenho um pouquinho de dificuldade para fazer um clique mais reto, porque na verdade eu não sou muito de usar a mesinha gráfica. Pronto, eu não sou muito acostumado com ela, eu sou adepto do bom e velho mouse, mas para esse tipo de seleção aqui ela é realmente muito melhor. Eu vou deixar esse fundo aqui como está, essas outras áreas como estão, para mim não acabar levando tempo demais para passar esse recurso para vocês. Beleza. Depois de eu confirmar o retoque utilizando o pincel, eu pressionei a letra Q para sair do Quick Selection. A partir daí eu já vou introduzir vocês a um outro conceito que é fundamental para que a gente trabalhe com edição não destrutiva. Ele faz parte, na verdade, de uma das etapas do processo de edição não destrutiva. Eu preciso remover o fundo dessa imagem. Então, ao invés de apagar o fundo, desbloqueando essa camada, dando 2 cliques sobre ela, clicando no OK e apertando o Delete, assim eu apago o fundo. Ao invés disso, tá? É importante mencionar que quando você apaga o fundo, você elimina os pixels da imagem. Então eles não estão mais presentes na imagem, você perdeu eles. Vou dar um Ctrl Z aqui. Ao invés de fazer isso, eu dei um Ctrl Alt Z para voltar mais uma vez. Ao invés disso, eu vou mascarar esses pixels. O recurso de máscaras do Photoshop, também acredito que esteja presente no Photoshop Lightroom, ele serve para esconder os pixels da sua imagem, sem necessariamente apagá-las ou eliminá-las da imagem original. Então, depois que eu tiver uma área selecionada, eu posso, a partir do painel de camadas, selecionar essa camada, que na verdade já está, porque ela é a única, e clicar aqui embaixo na opção Adicionar Máscara. Clicando nessa opção, olha o que acontece. O Photoshop esconde todos os pixels da área que estava selecionada. Nesse caso, ele acabou escondendo a área inversa. Acabou escondendo o meu modelo e preservando o fundo. O que a gente pode fazer é nada mais, nada menos do que selecionar essa máscara que acaba sendo exibida aqui no meu painel de camadas e pressionar o Ctrl I para inverter essa máscara, assim removendo o fundo, ocultando o fundo e não o meu modelo. O recurso de máscara é um dos recursos utilizados para edição não destrutiva. Por quê? Porque ele não destrói os pixels originais da imagem. Se eu quiser reverter a imagem ao estado original, eu posso simplesmente apagar essa máscara, arrastando ela aqui para baixo para a minha lixeira, clicando aqui no Delete, olha só, eu apago a máscara, ou eu posso, deixa eu apertar o Ctrl Z aqui, segurar o Shift e clicar sobre o ícone da máscara aqui no meu painel de camadas para ocultá-la, para desabilitá-la, segurando o Shift eu vou habilitá-la novamente. E outra maneira de editar essa máscara para revelar novamente os pixels da minha imagem original é utilizando o pincel. Pressionando a letra B e selecionando o pincel, a gente tem um princípio muito semelhante ao que a gente tem aqui na máscara rápida, no Quick Selection.
Tudo que eu pintar de preto, eu vou aumentar aqui o meu pincel, vou pressionar o D para resetar as minhas cores. Tudo que eu pintar de preto, opa, deixa eu selecionar aqui a máscara, né? Pronto. Ele acabou invertendo aqui as minhas cores de novo, deixa eu pressionar aqui o X para inverter. Então olha só, tudo que eu pintar de preto, ele vai esconder. E tudo que eu pintar de branco, vou inverter aqui as cores no X, ele vai exibir novamente. Então, as máscaras vão ser muito úteis para que você possa esconder e exibir partes de uma imagem sem perder os seus pixels originais. Essa é a primeira etapa do nosso processo de edição não destrutiva. Você pode utilizar as máscaras em qualquer tipo de camada para esconder tanto partes da imagem ou filtros em objetos inteligentes, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vou pressionar o Ctrl Alt Z aqui e olha só, a gente então retorna para a nossa imagem sem o fundo. Para que isso é útil? Claro, eu preciso trocar, por exemplo, o background dessa imagem, trocar o plano de fundo dela. Então eu posso, depois de remover o fundo dessa imagem utilizando uma máscara, acessar aqui no menu File, Place Embedded, eu vou inserir uma nova imagem, deixa eu pegar aqui nos originais, vou pegar essa imagem do escritório aqui, ok? É só o recurso para inserir, eu vou inserir essa imagem do escritório aqui no plano de fundo, aumentando ela para ela ultrapassar um pouquinho aqui as margens da minha imagem, e vou pressionar o Enter para confirmar a edição. Você já pode notar o seguinte, quando a gente insere uma imagem através do menu File Place, a gente acaba inserindo o que a gente chama de objeto inteligente. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque a gente vai falar nele daqui um pouquinho mais à frente. Então olha só, os objetos inteligentes são identificados com esse pequeno ícone aqui abaixo. E a gente vai entender como eles funcionam logo mais. Vou arrastar essa imagem para baixo, na minha pilha de camadas, para que ela fique atrás do meu modelo. Beleza, então eu já tenho um plano de fundo. Você observa que funciona exatamente como se eu tivesse apagado o fundo da minha imagem do modelo. E eu posso ainda aplicar nessa minha imagem de fundo um filtro de blur para deixá-la um pouquinho desfocada. Aqui um Gaussian Blur, para dar aquele efeito desfoque, efeito bokeh na imagem. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, tá bom? E olha só, a gente tem então a nossa fusão, uma fusão bem simples e feita de uma maneira muito rápida, utilizando apenas um dos recursos de edição não destrutiva, que foi o mascaramento de imagens. Então você observa que o recurso é muito útil, muito fácil, muito simples de utilizar. Se eu quiser desfazer, eu posso simplesmente esconder a minha máscara, ou exibi-la, ou pintar de preto e branco. E a partir do momento que você começa a entender como funcionam as máscaras dentro do Photoshop, a gente já começa a expandir as nossas possibilidades para outros tipos de edição, que são edições mais pontuais, que vão permitir alterar algumas áreas da imagem. Para essa próxima etapa, eu vou utilizar uma outra imagem, que é essa imagem aqui. Deixa eu abrir ela no meu Photoshop. Antes de continuar, eu só vou sinalizar para vocês que eu estou utilizando no Photoshop CC o espaço de trabalho fotográfico, tá? Photography, que você pode observar aqui em cima no alternador de espaço de trabalho. Então, se você quiser visualizar as mesmas opções que eu estou vendo na tela, você pode clicar aqui no alternador de espaço de trabalho, selecionar a opção Photography. Ou, se você já estiver utilizando esse espaço de trabalho e ele tiver sido alterado por qualquer motivo, você acabou arrastando os painéis, é só clicar novamente no alternador e selecionar a opção Reset Photography, que vai resetar o espaço de trabalho para as configurações padrão inicial. Se você não tiver esse alternador, por algum motivo, você pode acessar o menu Window, Workspace, e as mesmas opções são exibidas ali em cima. Bom, então como a gente já sabe como funcionam as máscaras que servem para a gente mascarar partes da nossa imagem, a gente também vai entender como é que elas são úteis para o processo de edição pontual, de edições de partes da imagem, e o que vai permitir para a gente fazer aí algumas alterações bem legais nas nossas imagens. Bom, eu tenho aqui uma imagem de uma modelo onde a gente tem já na verdade uma edição toda complexa que já foi finalizada, e eu vou utilizar alguns recursos para fazer uma pequena edição, por exemplo, alterar a cor dos olhos da modelo, um processo muito simples e que tenho certeza que é comum a todos vocês que podem estar vendo esta palestra. Então, olha só, eu vou utilizar aqui a minha ferramenta de seleção de marcador elíptico, tá? Vou segurar o Shift apenas para restringir o movimento. Utilizando o espaço eu posso posicionar, enquanto ainda seguro o Shift. Então eu vou adicionar a seleção a apenas um dos olhos. Pronto, selecionei um dos olhos e com a ferramenta laço, vou pressionar aqui o L, eu vou remover uma área dessa seleção. Pronto, notando que aqui em cima eu tenho a opção reduzir habilitado. Então com essa opção habilitada, reduzir ou diminuir, né, eu posso remover uma área da seleção
para deixar a seleção apenas naquela etapa ali. Depois que eu adiciono a seleção, eu poderia muito bem selecionar o outro olho, mas eu vou fazer por etapas para que você veja a mágica acontecendo. Então, selecionando este olho, eu vou acessar aqui no painel de camadas mais um recurso utilizado para a edição não destrutiva. Então, nós já temos um até agora, né? 2 na verdade, a seleção faz parte, e agora depois a máscara, e em terceiro a gente tem aí as camadas de ajustes, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. As camadas de ajustes permitem aplicar praticamente todos os ajustes do Photoshop dentro do seu projeto, dentro do seu processo de edição, utilizando camadas que não alteram os pixels originais da imagem. Então, ao invés, por exemplo, de eu selecionar o olho dessa modelo e pressionar aqui o Ctrl U, por exemplo, para fazer a alteração na coloração dos olhos dela, não, eu não vou fazer isso, porque depois que eu dou OK, eu perco a minha capacidade de edição, porque ele alterou os pixels originais da imagem, eu não tenho como reverter esse processo ou como fazer algum ajuste posteriormente. Então, ao invés disso, eu selecionei os olhos. Aqui no meu painel de Layers, eu posso clicar aqui embaixo nesse pequeno ícone, que é adicionar nova camada de ajustes. A partir do momento que eu clico nesse ícone, o Photoshop passa a exibir, olha, diversas opções de camadas de ajuste, Solid Color, Gradiente, Padrão, brilho, contraste, níveis, curvas, exposição, entre outros que você já deve conhecer lá do Lightroom. São ajustes comuns a esses aplicativos. Essas camadas de ajuste também podem ser adicionadas através do menu Layers, e aqui você tem a opção New Adjustment Layer, e aqui você tem exatamente as mesmas opções. Então eu vou clicar aqui no ícone, eu gosto de usar mais o ícone, é mais rápido, claro, e vou selecionar a opção Hue Saturation, que seria o equivalente a matiz saturação. O Photoshop então passa a exibir para mim o painel de propriedades. Esse painel de propriedades ele tinha um nome nas versões anteriores, que era o painel de ajustes, ou Adjustments. Na versão CS6, CS5, CS4, ele se chamava painel de ajustes. Quando você seleciona uma área da imagem e adiciona uma camada de ajuste, olha o que acontece. O Photoshop adiciona essa camada de ajuste, beleza, e essa camada de ajuste recebe também o quê? Olha só, esse ícone representa a nossa máscara. Lembra? Deixa eu voltar aqui na imagem anterior. Olha só, a nossa máscara fica aqui do ladinho da nossa imagem original, da nossa camada original. Nesse caso, do lado da camada de ajuste. Essa máscara, como você pode ver aqui, bem pequenininho aqui embaixo, eu vou ampliar para você ver melhor, bem pequenininho aqui embaixo, ela tem um pequeno pontinho branco, que era justamente a área que eu selecionei. Então, essa área que está de branco é justamente a área que não está protegida pela minha máscara, ou seja, a área que está sendo exibida. E toda outra área preta é a área que está escondida, ou seja, não vai sofrer alteração. Então, com essa camada de ajustes, com a minha máscara, eu vou selecionar aqui a opção de ajustes, a camada de ajuste, e a partir, como ela é uma camada de Hue Saturation, do painel propriedades, ele vai mostrar as opções de Hue Saturation. Então eu posso alterar a coloração desses olhos, fazendo os ajustes aqui no controle de Hue, né, que seria a matiz. Então eu posso trocar aqui a coloração desses olhos, colocando um vermelho mais intenso. Posso aumentar aqui a saturação, não tanto, né, para não ficar muito grande, muito alta. E posso inclusive alterar aqui opções de coloração, claro. Sempre vai ser mais interessante diminuir aqui a coloração, diminuir a luminosidade, aliás, porque eu já estou trabalhando com uma cor muito escura. Bom, então olha só, a gente tem aqui a nossa cor do olho alterada. Vou dar um Ctrl 0 para a gente ver a imagem toda. Ela ficou aqui com olhos de gato, né, um de cada cor. Então a gente tem o seguinte, além de a gente ter essa possibilidade de editar apenas uma área da imagem, você observa o seguinte, como eu havia selecionado, apenas aquela área foi editada. Se eu segurar no Shift e desabilitar essa camada, olha o que acontece. Toda a minha imagem acaba sendo colorida, porque não tem mais máscara nenhuma protegendo as demais áreas da minha imagem. Então eu vou segurar o Shift e clicar de novo para habilitar essa opção. Qual que é a vantagem disso? Eu posso, por exemplo, selecionar ali a minha máscara, dar um zoom aqui na parte de dentro do olho dela e observar que eu tenho uma pequena invasão aqui da área branca. Então eu posso utilizar essa máscara de camada para fazer ajustes nessa área para melhorar aqui a minha seleção. Você pode observar que, além disso, a minha seleção ficou muito seca. Parece que eu passei um estilete aqui cortando a seleção, né? Que ficou muito estranho. Utilizando aqui o painel de propriedades, a gente consegue ainda editar algumas características dessa máscara, como por exemplo a opção Mask Edge, a opção Color Range, a opção Invert, que vai inverter, entre estas outras duas opções, que são a densidade, que vai na verdade determinar um nível de opacidade, vamos dizer assim, para a proteção da máscara, e aqui embaixo você tem o Feather, que vai na verdade suavizar, olha,
os contornos dessa minha máscara. Vai deixando aí ele mais suave e, consequentemente, mais natural. Olha só o antes e o depois. Olha, vou tirar o feeder e vou colocar o feeder. Suavizei a seleção, já posso perceber que aqui do lado eu quase nem tenho mais aquele problema com a invasão do branco, mas eu posso ainda fazer algum ajuste aqui com o pincel. Vou pressionar a letra B para ativar o meu pincel, ele está muito grande, né? Vou segurar aqui o Alt e clicar com o botão direito do mouse e arrastar para o lado, tá? Se você não conhece esse recurso, é muito simples. Qualquer ferramenta de pincel, seja o pincel, carimbo, as ferramentas de restauração, elas podem ter o tamanho do seu pincel alterado segurando a tecla Alt e clicando com o botão direito do mouse. No meu caso, como eu estou com a canetinha, eu estou clicando com o botão de cima da canetinha. Então, olha só, segurando o Alt e segurando o botão direito, quando eu arrasto o meu mouse para os lados, eu aumento e diminuo o tamanho do pincel. Se eu arrastar para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo, você observa que eu altero a suavidade desse meu pincel. Então, é um controle muito bacana, se você não conhecia, está aí. Utilizando o Alt e o botão direito, eu posso, então, diminuir esse meu pincel. Vou pressionar aqui o X para inverter, para pintar esse meu fundo de preto, e olha só. Observa, claro, que a minha camada está selecionada. Então, quando eu pinto de preto, eu escondo. Eu posso inverter e pintar de branco para exibir novamente. Tá? Se eu pintar de branco para cá, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar ali o efeito nas outras áreas da imagem. Ok? Vou pressionar o Ctrl 0. Então, já deu para perceber o seguinte. Já que eu consigo editar essa máscara com um pincel, eu posso muito bem utilizar esse pincel para revelar, ou seja, revelar o meu efeito da minha câmara de ajuste nesse outro olho. Como? Pintando essa máscara de branco, né? Então eu estou com a cor branca ali, vou pintar esse olho aqui, olha, por cima da máscara de branco, e olha o que vai acontecer. Ele vai então revelar o efeito dessa minha câmara de ajuste neste outro olho. Olha o que é legal. Pronto. Então, como eu tenho o pincel suave, eu nem preciso me preocupar com as opções de canto ali, né, para depois suavizar de novo, beleza? Pronto. Ok? Então é isso, olha só, vou dar um Ctrl 0 e olha o efeito, como ficou legal, ficou bacana. E claro, como é uma técnica de edição não destrutiva, eu posso editar esse efeito a qualquer momento. Você mandou para o seu cliente, a modelo não gostou, poxa, meu olho ficou muito claro, eu não quero dessa cor, o seu cliente ou a agência, enfim, para quem quer que você esteja prestando o serviço. Coloca um azul, coloca um verde, enfim, você pode fazer essa alteração facilmente selecionando a camada de ajuste e a partir do painel de propriedades, se ele não estiver sendo exibido, é só clicar no menu Window, Properties, tá legal? E a partir daí você pode fazer alterações exatamente do ponto que você parou. Vamos colocar um verde aqui nos olhos dela? Pronto, olha, um verde esmeralda, um verde bem clarinho aí. Não gostei, eu quero o azul. Vamos procurar o azul aqui na frente, o azul clarinho, o azul mais escuro. Ok, azul piscina. Pronto, então você observa que é muito fácil, utilizando as técnicas de edição não destrutiva, realizar ajustes pontuais na sua imagem, utilizando primeiro seleções, depois máscaras e depois camadas de ajuste. E depois que você conclui esse processo de edição, basta você salvar o arquivo no formato do Photoshop, dar um Ctrl S aqui, salvar o seu projeto, a sua imagem com a extensão Photoshop SD, para que você tenha o arquivo editável, tá legal? E depois, claro, você pode salvar essa imagem, dando um Ctrl Shift S, no formato JPEG, PNG, TIFF, no formato que você achar conveniente. Eu vou colocar apenas um nome aqui para diferenciar do arquivo original, vou colocar numa qualidade um pouco menor. E olha só, a gente tem a nossa imagem editada em JPEG também, caso você queira enviar para o seu cliente, para aprovação, enfim, ou para finalizar o projeto. Bom, a partir daí a gente já começa a entender como o processo de edição não destrutiva funciona. É muito fácil, muito simples e facilita muito o seu trabalho. Vamos começar a nos aprofundar um pouco mais em alguns recursos mais complexos, voltando do começo. A gente passou primeiro pela seleção. Então vamos ver como funcionam os recursos de seleção de maneira mais complexa para facilitar no momento da nossa edição não destrutiva. Eu vou utilizar aqui uma outra imagem, esta aqui. Deixa eu dar 2 cliques nela, minha canetinha não está me ajudando. Pronto, você pode imaginar o quão difícil é selecionar esse tipo de imagem. Nós temos uma modelo com cabelos bem esvoaçados, cacheados, bem bonitos aí, e a gente precisa, por exemplo, fazer a substituição do plano de fundo dessa imagem. Você, como fotógrafo, já conhece, já sabe que o procedimento correto para qualquer tipo de imagem que precise passar por uma edição é prever
a edição desta imagem. Então você precisa prever a edição que vai ser aplicada àquela imagem. Então, se uma imagem vai ser aplicada em um fundo preto, você automaticamente já sabe que você deve fotografar essa imagem com fundo escuro, com fundo preto, com fundo negro. Se a imagem vai passar por uma edição onde o plano de fundo será substituído por uma cor mais clara, você pode fotografar a modelo ou na cor original que você vai substituir, ou num fundo branco, num fundo neutro, cinza, por exemplo. Então, prever as capacidades de edição, as possibilidades de edição é fundamental para que você tenha aí uma efetividade melhor no processo de edição. Mas se você não prevê ou precisa fazer uma edição de emergência, não tem problema, esses recursos também podem ser utilizados. Bom, utilizando essa modelo, eu preciso remover o fundo para trocar ele. Quero colocar uma corzinha mais clara, uma cor diferente, enfim, a cor que eu achar conveniente. Eu poderia fazer isso simplesmente editando os tons brancos da imagem, mas aí a gente teria a edição nos dentes, nas luminosidades, aqui nos luminosos, nas áreas mais claras da imagem, enfim. Então a gente vai fazer uma seleção profissional utilizando alguns recursos de edição não destrutiva. Eu vou utilizar aqui a ferramenta de laço. Você pode estar já começando a estranhar, né, como é que eu vou selecionar isso utilizando o laço, mas isso porque eu vou fazer uma seleção aqui bem rápida, olha só. Vou selecionar aqui as laterais da minha modelo. Eu não preciso fazer uma seleção perfeita nesse momento. Ok, pronto. Selecionando, eu vou clicar aqui, soltar, pronto. Então eu fiz uma seleção ninja e a gente observa que, claro, a seleção não ia me servir de nada se eu precisasse fazer alguma edição nessa imagem. Bom, depois de fazer essa seleção, você observa aqui em cima que o Photoshop, enquanto eu mantenho a ferramenta de laço selecionada ou qualquer outra ferramenta de seleção, pode ser aqui o demarcador, a varinha mágica, tanto faz, ele mostra a opção Refine Edge ali em cima. E esse é o segredo para fazer uma seleção refinada. O Refine Edge, em versões anteriores, ele era na verdade um filtro, era uma tecnologia antiga do Photoshop que utilizava o filtro Subtract, ou extração, subtração, alguma coisa assim, eu acho que era extração. Ele ficava aqui dentro do menu de filtros, inclusive ele nem aparece mais aqui, tá? Foi substituído pelo Refine Edge. Servia justamente para remover áreas complexas de uma imagem. Depois de selecionar, eu vou clicar no Refine Edge, pronto, a janelinha Refine Edge é exibida e a gente vai conhecer ela a partir de agora. Na parte de cima, eu posso alterar o modo de exibição. Posso colocar a exibição em overlay, em matching antes, né, que vai, na verdade, exibir a seleção original, no fundo preto, no fundo branco, preto e branco, já sem o fundo e com todas as camadas originais sem a seleção. Então eu posso muito bem selecionar essa opção aqui, ou a gente pode selecionar o fundo preto, tá? Tanto faz, vamos selecionar aqui essa opção, que é o On Layers, que seria a opção L, onde ele já remove o fundo. Então a gente tem o seguinte, a gente tem aqui a imagem já sem o fundo, nós temos aqui algumas áreas da imagem que ainda preservaram a cor branca do fundo, e a partir desse momento a gente vai fazer uma edição utilizando o Refine Edge. Quando você abre a janelinha, automaticamente esse pincel aqui do lado, ele já fica habilitado, onde você pode refinar, não é, as arestas aqui da sua seleção ou apagar esses refinamentos. Bom, essas duas ferramentas podem ser acionadas automaticamente. Primeiro, que a ferramenta de refinamento já fica habilitada, mas se eu quiser remover o refinamento, é só segurar o Alt. Olha, o símbolo de menos acaba sendo exibido ali, é exatamente a segunda opção ali da minha caixinha de ferramentas. Então, com a ferramenta de refinamento, eu vou, olha, pincelar nas áreas complexas da minha imagem. Olha só o que vai acontecer. O Photoshop automaticamente reconhece aquela área como complexa e olha o que ele faz. Ele remove aquele fundo, aquela seleção. Viu lá? Muito bacana. Em um passe de imagem que ele acaba removendo essa seleção. Então eu posso fazer isso em todas as áreas aqui da minha imagem, olha só. Eu posso inclusive revelar aqui as áreas que tenham sido escondidas, ok? E pronto, ele acaba, a partir daí, adicionando, né, um refinamento que acaba melhorando a minha seleção. Se eu quiser, eu posso passar também aqui nas laterais que são menos complexas a imagem, não tem problema. Ele vai fazer o reconhecimento. Lembrando que todo esse processo de edição a gente vai finalizar utilizando uma máscara, o que vai permitir com que a gente faça um refinamento depois na máscara, caso seja necessário. Se acontecer a situação de você acabar invadindo demais a área, você pode observar que acabou invadindo demais os cabelos da modelo, você pode segurar o Alt para ativar a segunda opção lá das ferramentas e arrastar a área que você quer remover o refinamento para acabar não invadindo demais aí a sua modelo, o corpo da sua modelo, áreas do cabelo que acabem ficando muito invasivas dentro da sua imagem, ok? Depois de você fazer esse refinamento, você pode mudar, por exemplo, aqui o modo de exibição para você identificar outras áreas que acabaram
ficando, né? Acabaram passando, já que você estava observando a imagem com um fundo transparente, ok? Claro, como eu falei para vocês no começo, como a gente está utilizando uma imagem com fundo claro, com fundo branco, dificilmente você vai conseguir fazer um recorte perfeito para aplicar essa imagem no fundo escuro. Então não se engane, o Photoshop avançou bastante, é um recurso muito legal, muito avançado, mas que também não faz milagre, né, gente? Então a gente precisa ter esse entendimento. Então a gente vai utilizar cores claras, porque a imagem tem um fundo claro. Beleza, depois de fazer esse ajuste, a gente tem aqui um pequeno nevoamento branco, né, ao redor da imagem, que pode ser reduzido, pode ser controlado utilizando esses controles aqui embaixo. Ajustar arestas, ou ajustar edge, adjust edge, não é isso? Meu inglês é sempre péssimo, tá? Não liguem. Bom, então eu tenho aqui o Smooth, que vai, na verdade, alterar os contornos, a suavidade de contorno das minhas arestas. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho maior, 8. Eu tenho o Feather, que vai aumentar a suavidade, né? Vai aumentar o enevoamento, vamos dizer assim, dessa seleção, olha, expandindo ou subtraindo mais. Eu nem vou mexer no Feather. Deixar ele zerado aqui, deixa eu colocar ali. E o contraste, que vai aumentar o contraste da seleção com um plano de fundo. Olha só, isso pode acabar resultando em cortes muito vivos, muito secos na sua imagem. Então use o contraste com moderação, só para dar um tchanzinho lá, melhorar um pouquinho a seleção. Agora o Shift Edge vai permitir que você invada um pouco mais a área do cabelo, a área da seleção, se você posicioná-lo para o lado esquerdo, e expandir também, vai colocar um pouquinho mais para fora a sua seleção, se você clicar para o lado direito. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para dentro aqui, -5, por exemplo, só para dar aí mais uma refinada. E aqui embaixo a gente tem a opção de saída. Aqui a gente tem um pequeno segredo, onde a gente pode, além de selecionar como vai ser finalizada a nossa seleção, se vai ser com uma seleção simplesmente, se vai ser com uma máscara de camada, uma nova camada com uma máscara de camada em um novo documento e um novo documento com uma máscara de camada. Essas opções que não exibem a opção máscara do lado, elas não são importantes para a gente, como seleção, new layer, new document. Então a gente vai sempre olhar para as opções que permitem inserir máscaras. Por exemplo, new layer with layered mask. Então ele vai criar uma cópia da camada original e inserir uma máscara de recorte, uma máscara de camada. Bom, a gente observa o seguinte, se a gente estiver trabalhando com uma imagem que tem um fundo amarelo, um fundo verde, um fundo azul, e a gente precisar remover esse fundo, você pode ainda utilizar aqui nas opções de saída a opção Decontaminate Colors. Quando você clica nessa opção, automaticamente algumas opções acabam sendo desabilitadas aqui na opção de saída. Então, a opção que a gente quer, New Layer with Layer Mask, acaba sendo mantida ali. O Decontaminate Color previne invasões de cores nas áreas refinadas da imagem. Então, se o fundo tiver azul, muito provavelmente áreas azuis vão acabar sendo exibidas aqui no seu cabelo. Então, o cabelo tende a ficar um pouquinho mais azulado por causa da refração de luz azul, né? Acaba batendo a luz azul nos cabelos e aí o cabelo vai ficando mais azulado nas áreas, principalmente nas áreas laterais. Se você trabalha com flash, você deve notar muito isso. Então, olha só. E até sem flash, tem um ambiente bem iluminado, vai refletir as cores do ambiente no cabelo da modelo, nas áreas que refletem mais luz. Então, olha só, a gente tem aí então o Decontaminate Color, onde o Amount vai trabalhar com a intensidade dessa remoção. Quanto mais Amount eu colocar, mais ele vai pintar os cabelos com a cor mediana, com a cor natural dele, que seria ali o marronzinho. Então, vamos utilizar aqui 50%, tá? É uma medida aí padrão, e vamos clicar no OK. Então esse aqui são os settings, são as opções que a gente definiu no Refine Edge. Clicando no OK, olha o que acontece. O Photoshop automaticamente vai criar uma cópia da camada original, vai inserir uma máscara nessa cópia, utilizando as configurações do Refine Edge, e a camada original de baixo, acaba sendo escondida. Então olha só que bacana. A gente tem aqui então a nossa imagem com um cabelo bem difícil de recortar. Se você fosse recortar selecionando manualmente, utilizando varinha mágica, utilizando aí laço poligonal ou caneta, enfim. Claro, eu não teria coragem de fazer isso, nem queria estar na pele de quem precisa fazer isso, mas utilizando o recurso de Refine Edge, olha só que bacana, a sua imagem com um fundo, com um cabelo complexo, com um fundo neutro, acabou aí facilitando muito o seu processo de seleção. Bom, eu vou adicionar uma nova camada aqui embaixo, vou selecionar a camada de baixo, uma nova camada de ajuste de Solid Color. Cadê ela? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, a primeira opção, né? Estava perdido. Pronto. Bom, adicionando aqui o Solid Color, por que eu selecionei a camada de baixo?
Bom, porque ele adiciona, o Photoshop adiciona a camada de ajuste sempre acima da camada selecionada. Então eu selecionei a camada de baixo só para não precisar arrastar depois, coisa boba. Bom, vou pintar agora a minha camada de Solid Color com a cor que eu quero aqui de fundo, tá? Pode ser um verde, um amarelo, um azul, uma corzinha mais clarinha. Vou colocar um rosinha aqui, olha só que bacana. Vou clicar no OK e olha só o nosso processo, o nosso efeito aí de edição. Bem legal, com o fundo rosinha. Claro, a gente observa aqui, a gente tem algumas áreas que podem ser corrigidas com o pincel, ok? Por exemplo, eu posso selecionar aqui a minha máscara na camada da modelo, vou pegar o pincel, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, e com a cor branca, eu vou passar aqui nessas áreas para tentar dar uma suavizada nessa invasão aqui, olha, para não deixar muito evidente o processo de invasão do rosa no cabelo da minha modelo. Olha só que bacana. Ok? Então, se eu precisar, por exemplo, fazer qualquer edição posterior nesse refino da minha máscara, nesse recorte que ele acabou criando aqui na minha camada original da modelo, eu posso selecionar essa máscara e clicar na opção Mask Edge. É a mesma janela Refine Edge, tá? Então, a única diferença é que ele é aplicado à máscara. Clicou ali no OK. No Mask Edge ele vai abrir a mesma janela, você pode retocar de novo, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Aqui embaixo você mantém a opção Layers Mask e depois é só clicar no OK que ele vai fazer a edição do mesmo jeito. E você pode estar se perguntando, Liud, por que você colocou uma camada de Solid Color, uma camada de ajuste só para mudar a cor do fundo? Não era mais fácil você ter adicionado uma camada vazia e pintado ela com a cor que você quer? Bom, poderia ser, né? Você poderia selecionar aqui a cor e pintar, depois utilizar o Hue Saturation para fazer alterações, mas utilizando uma camada de Solid Color, eu posso simplesmente dar 2 cliques nela e fazer a alteração da cor do fundo para a cor que eu quiser. Ok? Então, a gente está trabalhando com técnicas de edição não destrutiva, sempre prevendo a possibilidade de edição posterior. Então a gente está facilitando a nossa vida, utilizando sempre camadas de ajuste que vão permitir que a gente faça alterações na nossa imagem de maneira muito mais fácil e muito mais rápida. Deixa eu dar uma ajustada aqui no meu Mask Edge, aqui embaixo. Pronto, clicar no OK. E olha só, removi ali aquela área que estava ali embaixo. Então você vê que é muito fácil, muito rápido e muito simples a gente fazer esse tipo de edição não destrutiva, não há nenhum segredo, basta você conhecer os recursos que você tem à sua disposição. Depois de finalizar, é só salvar o PSD, salvar o JPEG, mandar para o seu cliente. Se ele quiser fazer alguma alteração, é só abrir o PSD e fazer as alterações necessárias. Então a gente começa a enxergar a quantidade de possibilidades que a gente tem quando a gente conhece as técnicas de seleção da imagem em conjunto com as ferramentas, com os recursos de edição não destrutiva. Vamos fazer mais um exercíciozinho praticando com a seleção, só para apresentar mais um método de seleção para vocês e também utilizar mais um recurso de edição não destrutiva. Vamos lá. Eu vou abrir aqui no Bridge essa imagem do batom. Se você trabalha com fotografia de produtos, embalagens, principalmente maquiagens, você pode, claro, né? Ter a necessidade de fazer esse tipo de edição, fazer a seleção, alterar as nuances do produto, alterar a coloração da embalagem, se for um batom, que é o nosso caso, alterar a cor desse batom facilmente, a gente vai conseguir fazer isso utilizando técnica de edição não destrutiva. Bom, a gente tem aqui uma imagem que exige uma seleção um pouco mais complexa. A gente poderia utilizar o Refine Edge? Poderia. A gente poderia alcançar um resultado até satisfatório com o Refine Edge. Mas a gente pode alcançar um resultado ainda mais rápido e muito mais legal, sem precisar fazer muitos retoques na imagem, utilizando outro tipo de seleção, que é a seleção utilizando canais. Mais precisamente o que a gente chama de seleção por canal alfa. Eu nem sei se esse termo ainda é utilizado porque ele é muito antigo. Mas enfim, a gente vai identificar nessa imagem, deixa eu dar um reset aqui no meu espaço de trabalho de photography, pronto, só para esconder ali e voltar ao normal. Bom, a gente tem aqui uma imagem onde o fundo é escuro, a gente tem uma imagem de um batom e, claro, a gente consegue perceber que a cor do batom ela tem um contraste muito grande com o fundo da minha imagem. Então a gente vai conseguir selecionar essa imagem sem problemas e o recurso pode servir para outros tipos de imagem, inclusive naquela imagem anterior, na imagem onde a gente tem aqui a nossa modelo, a gente poderia fazer o mesmo método de seleção que eu vou mostrar agora. Bom, eu vou acessar aqui no meu painel, no meu grupo de painéis de camadas, o painel de Channels. Se ele não estiver sendo exibido, é só acessar o menu Window, Channels, está aqui, olha. E a partir desse painel eu consigo exibir todos os canais de cor da minha imagem. Se for uma cor RGB, os canais vermelho, verde e azul são exibidos. Se for CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Se for Lab, luminosidade e as outras opções da cor Lab, que eu não me lembro agora. Bom, então vamos lá. Vou selecionar aqui, por exemplo, a opção, o canal
vermelho, eu observo o seguinte, eu tenho um contraste bem grande entre a minha cor do batom e o fundo, então ele ficou praticamente branco. O verde eu já não tenho, eu perco completamente esse contraste, a cor do meu batom já começa a se confundir com o fundo, e a mesma coisa aqui no azul eu não tenho um contraste legal. Então a gente pode identificar que a melhor cor seria o verde, o vermelho. Então, identificando o canal que tem maior contraste entre a imagem que a gente quer proteger ou quer selecionar com o fundo, a gente vai duplicar esse canal. Vou arrastar esse canal aqui para essa folhinha aqui embaixo, tá? Ele vai criar uma cópia. No caso seria o vermelho cópia, e a gente não vai mexer nos canais originais da imagem, tá? Então a gente tem aqui os canais originais e tem aqui o meu canal vermelho cópia, que foi a cópia do canal vermelho. A partir daí eu posso adicionar um pouco mais de níveis a este canal pressionando Ctrl L. Vou abrir a janelinha de níveis e vou aumentar um pouquinho os níveis claros, olha só, até o ponto em que eu tenha o máximo possível de branco na minha área ali do meu batom. Deixa eu voltar aqui, ok? Pronto. A partir daí eu também vou alterar os tons escuros e os médios, né? Vou diminuindo aqui os tons escuros e os médios para que eu consiga visualizar isso aqui, olha. Para que eu consiga diferenciar bastante a minha frente, tá? Que seria, no caso, o meu objeto principal, o meu objeto de primeiro plano, que nesse caso vai ser a cor. Na verdade, tudo é primeiro plano aqui, né? Mas o objeto que eu vou editar. A cor do meu batom está aqui todo branco. O batom está meio pretinho ali embaixo, a gente vai ter que fazer uma edição, e a gente tem aqui o fundo que está completamente preto. Quando a gente conseguir esse contraste, aumentando o máximo possível da área que a gente precisa editar, deixando ela totalmente branca, ou, se for o contrário, totalmente preta, se o contraste for para preto, não tem problema, tá? Pode ser branco ou preto, a gente precisa tentar diferenciar o máximo possível. Depois de fazer isso, vou dar o OK, e aí começa um processo de refinamento dessa minha máscara, desse meu processo. Eu vou dar um zoom aqui, Ctrl e espaço, tá? Vou dar um zoom aqui na área que eu quero pintar. Utilizando o pincel com a cor branca, eu vou terminar de pintar as áreas que ficaram meio cinzas aqui na área da cor do meu batom. Então eu vou pintar aqui de branco, utilizando um pincel com os cantinhos um pouco suaves. E aqui, nas áreas onde eu tenho o corpo do batom, eu vou pintar de preto. Então eu vou pressionar o X para inverter ali a cor do primeiro plano e plano de fundo. Ó. Aqui eu já vou diminuir um pouquinho a suavidade do meu pincel, para não ficar tão suave, ficar mais duro. E aí eu posso ir pintando essas áreas aqui embaixo, para esconder o corpo do meu batom. Então, você já deve ter entendido a ideia. A ideia funciona mais ou menos como aquele Quick Selection que a gente tem aqui no Photoshop, aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Então, a partir das cores preto e branco, a gente vai criando uma espécie de máscara, que vai servir para o Photoshop identificar o que vai ser selecionado, o que vai ser preservado dentro dessa seleção. Então, olha só, vou pintando aqui, pronto, a área de preto. Pintar com a canetinha para mim é uma tortura. Mas se bem que nesse tipo de edição aqui ela é muito mais rápida. Vamos lá, tentar fazer aqui um recorte ninja aqui. Se você perder o contraste, alguma coisa da imagem acabar desaparecendo, não tem problema. A gente pode pintar e depois a gente recupera ela justamente com aquele recurso que a gente aprendeu lá no comecinho, que é a máscara rápida. Pronto, com a seleção, o Quick Selection. Ok? Então, olha só. Pintei aí todo o meu plano de fundo de preto e preservei apenas a área do meu batom. E olha só, vou selecionar aqui o canal RGB novamente. Uma curiosidade é que toda seleção que você faz no Photoshop, por exemplo, se eu fizer uma seleção aqui, selecionei aqui, opa, acabei selecionando coisa demais, né? Se eu fizer uma seleção aqui e salvar a seleção aqui no Select, Save Selection, colocar qualquer nome aqui, bola, pronto, clicar no OK, o Photoshop ele sempre vai criar um novo canal, tá vendo? Então isso que a gente fez aqui, nada mais nada menos foi do que fazer o processo inverso. Ao invés de a gente criar uma seleção e salvar, a gente já salvou a seleção, a gente criou uma seleção a partir dos canais. Vou apagar aqui a seleção. Então toda a seleção que você salva no Photoshop fica armazenada ali nos canais para que você possa acessá-la facilmente, sem precisar acessar o menu Select. Então depois de fazer essa edição, o que a gente vai fazer? Vai segurar o Ctrl e clicar sobre esse canal, olha só. Quando você segura o Ctrl e posiciona o mouse ali em cima,
o Photoshop automaticamente começa a exibir aquele quadradinho pontilhado, indicando que se eu clicar, eu vou criar uma seleção. Olha que bacana. Então, a partir do momento que eu clico e crio essa seleção, claro, eu já posso utilizar qualquer outro recurso de seleção, como o Refine Edge. Se você tiver com uma outra ferramenta que não seja a ferramenta de seleção habilitada, o Refine Edge está aqui no menu Select, tá? Ele está bem aqui, olha, pode ser acessado a partir do atalho de teclado Alt Ctrl R. Então, a partir daí eu posso, inclusive, se eu identificar que eu preciso dar um retoque em alguma área da minha imagem, eu posso tanto editar a própria máscara ali, ou utilizar a máscara rápida, a seleção rápida do Quick Selection. Pressionando o Q e utilizando o pincel, eu posso refinar essa seleção. Você pode utilizar outras ferramentas de seleção também, laço, enfim, qualquer outra ferramenta, a caneta, a que você quiser utilizar para fazer esse refino e gerar uma seleção mais refinada. Deixa eu inverter aqui as cores e pintar de branco. Ok? Vou dar um Ctrl 0 e é isso aí, a gente tem uma seleção. Não ficou lá essas Coca-Cola toda, mas para a gente não perder tempo, tá? O importante é que você entenda e saiba como é que o processo funciona, beleza? Vou sair do Quick Selection, pressionando o Q novamente, eu gerei uma seleção. A partir desse momento, meu amigo, as possibilidades são muitas. A gente pode adicionar uma nova camada de ajuste de Hue Saturation, que vai servir para que a gente possa alterar as nuances de cor dessa camada. Aqui eu vou utilizar um recurso diferente, eu vou utilizar a opção Colorize aqui embaixo, que vai me permitir alterar completamente a coloração, a luminosidade dessa imagem. Então, marcando a opção Colorize, que seria colorir, eu posso aumentar aqui a minha saturação e alterar a nuance de cor desse meu batom, olha, apenas arrastando o controle de Hue, que seria a matiz, do meu controle aqui do meu painel de propriedades, olha só. Eu queria um rosinha, mas eu quero um rosinha bem clarinho, Lilt. Aumenta aqui a luminosidade. Olha só que bacana. Um rosinha mais clarinho. Então, olha que bacana. Se você achar que a seleção ficou muito seca, muito bruta, não seja por isso. Você pode ainda, a partir do painel de propriedades e com a máscara selecionada, utilizar aqui a opção Feather, né, para aumentar a suavidade da seleção, deixando ela um pouquinho mais suave. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, para não ficar tão seca, né, tão áspera, vamos dizer assim, a sua seleção. Se você adicionar qualquer camada de ajuste, fazer alterações, por exemplo, no Hue Saturation e luminosidade, que acaba fazendo com que você perca um pouquinho o contraste da imagem, você pode utilizar a mesma seleção que você já tem, voltando aqui no painel Channels, segurando o Ctrl e clicando... Opa, peraí. Deixa eu dar um Ctrl D para tirar, segurando o Ctrl e clicando aqui no painel Head, tá? Head Copy. Você pode até renomear para o nome que você quiser. Vou colocar aqui Seleção. Pronto. Segurando o Ctrl, então, eu cliquei ali. Voltando no painel Layers, eu adiciono uma nova camada pode ser de curvas, por exemplo, para que eu aumente o contraste dessa imagem, fazendo aquela velha curva em S, né? Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Então a gente pode trabalhar com as camadas de ajuste para dar uma melhorada aí na aparência geral, aumentar o contraste, resgatar um pouquinho o que a gente acaba perdendo ali quando altera as opções de Hue Saturation com a luminosidade. Deixa eu colocar aqui brilho e contraste, né? Deixa eu voltar aqui novamente, segurar o Ctrl e clicar ali. Aumentando o contraste. Olha só, ou diminuindo, tanto faz. Ok? Bom, então, olha só, a partir daí a gente tem N possibilidades. Alterei o batom, beleza, quero outra cor. Volta aqui na camada de ajuste, dando 2 cliques aqui no Hue Saturation, vamos mudar a coloração, colocar um azulzinho mais escuro. Enfim, todas as alterações que a gente está fazendo à edição são aplicadas exatamente àquela área especificamente por causa da máscara de camada e por causa da camada de ajuste. No final você já sabe, é só dar o Ctrl S, salvar, enviar para o seu cliente e fazer edições posteriores, caso seja necessário, caso seja conveniente. E a gente tem aí uma edição muito bacana, muito legal, um resultado profissional e que pode ser utilizado aí para você fazer edições nos seus trabalhos. E vamos conhecer agora um outro recurso de edição não destrutiva do Photoshop CC. Esse recurso que eu vou apresentar agora, que é o recurso de corte não destrutivo, eu acredito que ele esteja presente desde a versão CS6. Se eu não me engano, ele apareceu na versão CS6 e veio para Creative Cloud, claro. Não me recordo se no CS5 ele está presente também, mas com certeza não está no CS4, porque eu ainda trabalho com ela lá no trabalho. Bom, então eu vou abrir aqui uma outra imagem, deixa eu voltar aqui no Bridge, abrir aqui essa outra foto.
E o Photoshop permite que você faça cortes não destrutivos. Se você quiser editar uma imagem, cortar ela, você pode observar aqui que eu tenho um enquadramento horizontal. Se eu quiser alterar o corte dessa imagem para vertical, para um retrato, por exemplo, a gente pode fazer um corte não destrutivo. Cortar essa imagem evitando que as áreas originais da imagem sejam perdidas. Isso também é muito útil para fusões, tá, gente? Para a gente não perder o fundo da imagem, caso precise deslocar ela, reposicionar ela dentro de um projeto. Bom, para fazer o corte não destrutivo, você só precisa selecionar a ferramenta de recorte, que é a Crop Tool, que pode ser acionada pressionando o C no seu teclado, e a partir daqui você presta atenção nessa opção aqui em cima, olha só, a opção Delete Cropped Pixels. Essa opção já vem desabilitada por padrão, mas se você marcar ela, você acaba removendo as áreas da sua imagem. Se você quiser recortar essa foto, olha, você eliminou completamente, você observa que a camada está bloqueada, eliminou completamente as áreas da imagem, não dá para recuperar. Se você salvar e abrir de novo, por exemplo, se você der um Ctrl Z, eu recupero. Então, naquele momento em que você está fazendo uma edição de imagens, onde você tem muitas camadas e você quer remover uma parte da imagem sem apagar, você pode desmarcar essa opção Delete Cropped Tool, de selecionar aqui um padrão aqui 4x6, ok? E aí, a partir daí, você pode deslocar esse corte da maneira que você achar conveniente e dar 2 cliques para finalizá-lo. Qual que é a diferença? A camada fica desbloqueada a partir desse momento, e se eu quiser abrir uma outra seleção, um outro recorte, eu posso clicar e olha só, o Photoshop vai revelar novamente todas as áreas escondidas daquela minha imagem. Viu como é bacana? Então, a partir daí, eu posso alterar novamente o meu padrão de corte para um padrão quadrado, 1 por 1, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Selecionar aqui 1 por 1, que é quadrado. Eu posso alterar os padrões da maneira que eu achar conveniente. E, a partir daí, eu posso realizar um novo corte. Deixa eu posicionar ele aqui no cantinho. Pronto. Posso fazer um novo corte e eu tenho a minha imagem recortada com um padrão diferente, ok? Esse é um processo muito simples e muito fácil e também faz parte dos processos de edição não destrutiva do Adobe Photoshop. O Photoshop também permite utilizar ferramentas, não apenas recursos como efeitos, camadas, máscaras ou seleções. Você pode utilizar também ferramentas de pintura, pincéis, o carimbo, as ferramentas de restauração para trabalhar com edição não destrutiva. Basta que você tome alguns cuidados para esse tipo de processo. Eu vou abrir aqui uma nova imagem, a nossa imagem final. Deixa eu abrir essa aqui primeiro, ok? Para a gente ver um exemplo antes de começar o processo. Olha só, eu tenho aqui uma imagem onde, claro, né, a nossa modelo foi acometida aqui por algumas espinhas, por acne, enfim. A gente pode fazer a remoção dessas imperfeições na pele da modelo utilizando as ferramentas de restauração, sendo elas o Spot Rolling Brush, o Healing Brush, o Path Tool, enfim. A gente tem aqui então a possibilidade de utilizar o Spot Healing Brush, que seria a ideal para esse tipo de trabalho. Basta selecionar a ferramenta e ir clicando sobre os pontos que a gente deseja remover. O Photoshop faz a remoção automaticamente por ser uma ferramenta ponto a ponto. Então você nunca pode fazer isso aqui, arrastar a ferramenta Spot Rolling Brush, tá? Apesar de que eu dou umas arrastadinhas de vez em quando. Mas essa ferramenta foi concebida para ser utilizada ponto a ponto. Então, utilizando essa ferramenta, a gente consegue, beleza, apaguei aqui todas as imperfeições da pele da modelo, mas e aí? Se eu quiser retornar a imagem original, eu não controlei o meu processo de edição. Eu simplesmente fui apagando, a imagem original sofreu alteração, eu não posso reverter para a imagem original novamente. Eu poderia, se eu utilizasse, por exemplo, aqui no meu painel de históricos, o meu instantâneo, né, que é o instantâneo principal, que é o instantâneo inicial da minha imagem, poderia voltar para o processo inicial. Mas, claro, eu perderia também as minhas possibilidades de edição. Não poderia simplesmente voltar e manter as edições se eu quisesse aplicá-las novamente facilmente. Se eu, por exemplo, der mais um clique, eu perco completamente todo aquele processo. Então, olha só. Ao invés de a gente fazer isso, deixa eu voltar aqui para o começo, tá? Voltei ali para o final, para o comecinho do meu instantâneo. Ao invés de a gente trabalhar com a camada original, a gente vai adicionar uma nova camada em branco, clicando aqui do lado no botão Nova Camada. Ele vai adicionar uma camada de ajuste, uma camada em branco, aliás. Vou colocar aqui Edição, só para renomear ela. E a partir daí, com essa camada selecionada e com essa opção aqui em cima marcada, Sample All Layers, eu vou conseguir fazer a edição dessa imperfeição utilizando uma camada vazia. Olha só, então basta marcar a opção Sample All Layers, eu consigo fazer a edição da imagem original utilizando uma camada vazia. Olha que bacana. Eu vou adicionando aqui os pontos, fazendo a correção na fotografia da modelo, removendo os sinais, as imperfeições de espinha,
os cravos aqui e tudo mais. Deixa eu fazer um círculo aqui. Pronto, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. E olha só, removi todo mundo novamente. Aqui está muito grande. Pronto, fiz a remoção. Beleza, olha só que bacana agora o que eu posso fazer pelo fato de eu ter editado em uma camada separada. Ah, não quero mais o efeito, não quero mais a edição, posso esconder a camada. Todo mundo volta a aparecer. Ah, deixa eu mostrar de novo, olha só, o antes e o depois. Então, utilizando a edição em uma camada separada, a gente também consegue fazer um processo de edição não destrutiva, o que é muito bom quando você precisa fazer edições desse tipo, restauração, pequenos retoques na imagem, sem alterar os pixels originais da imagem. Lembrando que a vantagem disso tudo é que você pode salvar o arquivo Photoshop original para você editar posteriormente e salvar uma cópia do projeto em JPEG para você enviar para o seu cliente ou finalizar o seu projeto para que você esteja trabalhando. Então vamos avançar agora fazendo um pouquinho de edição um pouquinho mais complexa, fazendo uma edição que vai trazer um resultado um pouco maior e mais complexo para a gente. A gente tem aqui uma modelo, uma foto que tem alguns probleminhas de iluminação e também alguns ajustes que podem ser aplicados na pele da modelo. Eu já mostrei para vocês que a gente pode fazer alterações da imagem utilizando seleções, utilizando camadas vazias, editando em uma camada separada e utilizando camadas de ajuste. Primeiro a gente vai fazer um pequeno ajuste técnico nessa imagem, fazendo a correção na coloração dela. Você pode fazer isso antes, depois, depende muito do seu fluxo de trabalho. Eu vou deixar para fazer então esse ajuste na luminosidade depois, que a gente vai fazer primeiro a edição das imperfeições da pele da modelo. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma nova camada em branco, beleza? E utilizando a opção Sample All Layers e a ferramenta Spot Railing Brush, a gente vai fazer as correções das imperfeições aqui na pele da minha modelo. Dando alguns cliques, removendo aqui áreas que a gente precise, como por exemplo essa área do cabelo, aqui eu vou arrastar aqui. Eu falei que não pode arrastar, mas eu estou indo contra a minha própria regra, né? Então a gente vai clicando, removendo as imperfeições. Não precisa remover tudo, vamos remover aqui o suficiente para que você entenda o processo. Aqui vou dar alguns pingos mais rápidos. Ela tem bastante pontinhos no nariz. Lembrando que eu estou editando sempre na camada de cima e não na de baixo. Não estou alterando os pixels originais da imagem. Aqui no queixo ela tem um sinal. Tem gente que não gosta de remover sinal, eu removi. Pronto, ela tem alguns pontinhos brancos aqui no pescoço, mas são marcas dos poros. Pronto, com o pincel um pouco maior eu removo aqui áreas maiores de manchas do nariz. Ok? Aqui a gente tem ainda um cabelinho aqui. Que depois vai ser escondido, depois que a gente aplicar alguns filtros, ele vai acabar desaparecendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, beleza. Pronto, então olha só, já fizemos aqui um ajuste nas áreas de imperfeição, removemos algumas imperfeições da modelo, ainda tem algumas que podem ser tratadas, tá? Que podem ser removidas, mas como eu falei para vocês, não vou me aprofundar muito nessa parte, que é uma parte aí que exige um pouquinho mais de tempo e também de paciência, né? Pronto. Fazendo isso, eu já posso te mostrar o antes e o depois dela, olha só. Escondendo e exibindo novamente aqui a minha camada de cima, olha só que bacana. Beleza? Depois de fazer essa alteração, eu já posso partir para um pequeno ajuste técnico, corrigindo algumas imperfeições da luminosidade da imagem. Vou adicionar então a minha camada de ajustes, clicando aqui, olha, em camada de ajuste, nova camada de ajuste, em níveis. Lembrando que a gente vai sempre trabalhar com recursos não destrutivos. Adicionando uma camada de ajuste, eu não vou alterar os pixels originais da imagem, apenas adicionar um ajuste extra. Eu posso observar que a minha imagem tem uma área vazia de brancos, eu preciso então deslocar aqui no meu histograma, né, essa área branca um pouquinho mais para o lado. Eu vou utilizar aqui uma técnica que pode ser conhecida de vocês. Segurando o Alt, eu vou deslocar esse controle para dentro. Pronto, olha só. Assim eu consigo identificar qual que é o meu primeiro ponto branco ali, quando ele toca a área branca do histograma. Eu posso ver que é ali no cantinho, na parte superior esquerda. Olha só. Então, depois eu posso soltar, clicar aqui no conta-gotas branco e clicar exatamente ali naquela posição. Pronto, você observa a diferença aí, olha, de luminosidade que foi corrigida na minha imagem.
Depois a mesma coisa com o preto, eu seguro o Alt e vou arrastar o preto até que eu consiga identificar qual que é a primeira cor preta que é exibida ali na minha imagem, olha só. Então é ali na área do cabelo, um pouquinho acima do ombro, abaixo da orelha, olha só. Então volto o controle para a posição inicial, pego o conta-gotas preto e clico na área que ele acabou mostrando ali. Se eu quiser corrigir alguma imperfeição de invasão de cores, eu posso utilizar uma cor neutra e utilizar esse conta-gotas aqui do meio. Qual que é a minha cor neutra aqui? Nesse caso é o branco do fundo, né? Então usando o conta-gotas do meio, que é os tons médios, os tons neutros, eu vou clicar aqui no fundo para corrigir alguma invasão de cores, caso exista. Pronto, olha só que bacana, já fiz aí uma edição técnica, o antes e depois a gente vê que a gente acabou corrigindo uma invasão de azul nos cabelos da modelo, deixou ela um pouquinho mais avermelhada. E também já controlou algumas imperfeições aí de contraste e luminosidade. A partir daí eu posso adicionar ainda uma nova camada de ajuste de curvas para aumentar um pouquinho do contraste, fazendo aquela nossa velha e conhecida curva em S. Eu só tenho que tomar cuidado para não aumentar o contraste demais, para não deixar ele muito forte. Eu particularmente gosto de fotos com bastante contraste. Se você não gosta, você pode precisar diminuir, então deixando as áreas um pouquinho mais vívidas, aí, mais claras. Então a gente já, olha, utilizou alguns recursos bem legais de edição destrutiva em um projeto simples. Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Como eu já fiz alguma edição nessas imagens, eu preciso agora de um conjunto de tudo isso que eu fiz em uma nova camada. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma cópia das camadas que a gente já tem disponíveis, mescladas e colocá-las sobre a pilha de camadas. Para fazer isso, a gente vai utilizar um recurso que eu chamo de To-Do E. Por que tudo E? Porque você vai segurar com a última camada selecionada, tá, com todas as áreas visíveis, você vai segurar o Ctrl, o Shift, o Alt e vai pressionar o E. E olha só o que vai acontecer, o Photoshop vai mesclar todas as camadas de baixo em uma cópia na parte de cima, preservando sempre as camadas originais. Então você observa que os originais ficam lá embaixo e eu tenho uma nova cópia mesclada exatamente igual às de baixo. Por que eu fiz isso? Porque eu vou precisar agora trabalhar com o que a gente chama de objetos inteligentes. É um dos recursos que, sem dúvida, na verdade, foi uma grande inovação do Photoshop, a partir do momento que ele começou a trabalhar com objetos inteligentes, porque esses objetos inteligentes oferecem possibilidades incríveis de edição, de criação, de fusão de imagens dentro do aplicativo. Então a gente vai fundir, a gente fez aqui a fusão, a mesclagem dessas camadas, criando uma nova camada aqui em cima. Depois disso eu vou clicar com o botão direito nessa camada e selecionar a opção Convert to Smart Object. Olha o que aconteceu. Lembram que eu mostrei lá no comecinho da palestra? Ele vai exibir aqui embaixo este pequeno ícone indicando que essa camada agora é um objeto inteligente. Então a partir daí o que eu vou fazer? Para preservar a camada original, como eu vou fazer várias edições, eu preciso de uma outra camada igual a essa, eu vou fazer uma cópia dela, pressionando, por exemplo, o Ctrl J. Beleza, aqui eu tenho então as duas camadas de ajuste. Então eu tenho as duas camadas convertidas em objetos inteligentes, eu vou esconder a de cima, porque eu vou trabalhar nessa de baixo. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, a partir desse momento, o menu Filter, Blur, cadê o meu Blur? E a opção Gaussian Blur, ignorem, Gaussian Blur não, né? Blur, Filter Blur, e aqui a opção Surface Blur. Bom, então olha só, a partir da Surface Blur eu vou aplicar um efeito na superfície da pele da modelo, adicionando aquele efeito que a gente chama de efeito porcelana, né? Deixando a pele aí com uma aparência bem mais lisa, trazendo na verdade uma aparência bem mais limpa na pele, mas a gente acaba perdendo algumas informações, como por exemplo as informações de contraste do cabelo, os poros da pele da modelo, enfim, a gente vai aplicar o filtro de Surface Blur para fazer o efeito na pele. A partir do momento que você começa a trabalhar com objetos inteligentes, olha o que vai acontecer. Eu apliquei um filtro de blur no meu objeto inteligente, na minha camada aqui um objeto inteligente, e olha o que o Photoshop passa a exibir aqui para mim. Ele começa a exibir abaixo dessa minha camada o filtro inteligente, o filtro que eu apliquei nessa camada. Se eu não gostar do resultado posteriormente, não gostei do resultado, ficou forte ou ficou fraco demais, eu posso editar esse meu filtro utilizando aqui, olha, dando 2 cliques sobre o nome do filtro e olha o que vai acontecer. A janela é exibida exatamente com as mesmas configurações, é como se eu continuasse do ponto onde eu parei. Então eu posso editar esse efeito utilizando novamente os controles, fazendo aí a edição da maneira que eu achar conveniente. Olha que bacana. Então eu posso fazer a edição deixando ela mais forte ou mais fraca, da maneira que eu achar mais interessante. Vou clicar no OK e olha o que a gente tem aí, beleza? Bom, claro, eu posso notar o seguinte, depois que eu apliquei
o efeito de blur na minha imagem, eu perdi contraste dos cabelos, eu perdi ali a nitidez dos cabelos, da sobrancelha, dos cílios. Então a gente vai corrigir isso da seguinte maneira. Como eu estou trabalhando com um objeto inteligente, e aqui embaixo você pode notar que o Photoshop me deu de presente uma máscara, isso quer dizer que eu posso mascarar partes desse meu filtro. Eu posso, por exemplo, selecionar essa máscara, então ativando a ferramenta pincel e pintando essa camada de preto, eu posso remover o filtro dessas áreas que eu pintar de preto. Olha só, então aqui eu fiz um efeito muito bruto, deixa eu alterar aqui o meu pincel. Então eu vou removendo o filtro das áreas que eu não quero que ele seja aplicado. Olha que bacana, olha que legal. Então eu vou removendo o filtro dos olhos, aqui das áreas que eu achei que ficou muito estranho, acabou removendo ali a minha nitidez. A mesma coisa a gente vai fazer nos cabelos da modelo, removendo completamente o nosso filtro ali, pintando a máscara de preto. Olha que bacana o resultado final. A gente tem aí o nosso cabelo volta ao normal, preservando o efeito na pele da modelo. Pronto, olha só. Agora o que é interessante aqui? Eu acabei aplicando um efeito que ficou forte demais, tá? Se você quiser, você pode voltar novamente aqui no filtro e fazer edições, enfim. Mas eu vou utilizar um recurso diferente. Pronto, depois então de fazer essa alteração, eu vou utilizar um outro filtro. Clicando aqui em Filter, utilizando a opção Sharpen, Smart Sharpen, para tentar deixar essa imagem com um contraste um pouco melhor. Olha só, eu vou diminuir aqui o meu amount e aumentar o meu raio para que eu tenha esse efeito aqui, olha só, um efeito de contraste nas áreas mais escuras da imagem, né? Nas áreas externas aí da minha imagem, nas arestas da imagem. Então eu vou ter esse resultado deixando a imagem com um contraste um pouco maior. Só não posso exagerar para não deixar ele muito forte, ok? Então você se lembra que eu apliquei, além disso, além de trabalhar com essa camada, eu fiz uma cópia dela antes de prosseguir. Então essa camada eu vou habilitá-la novamente, a minha imagem vai voltar ao estado original que ela já era, né, o estado que ela já estava. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a essa camada um filtro de Smart Sharpen. Então vou clicar em Filter. Como o último filtro que eu apliquei já foi o filtro de Smart Sharpen, eu vou clicar nele aqui para abrir a janela e vou aumentar o contraste dessa imagem. Olha que bacana. Vou aumentar ele para deixar ele bem forte mesmo, bem vivo. Ok, e a partir daí vou clicar no OK. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o modo de mesclagem dessa imagem, dessa camada, para que ela interaja com a camada de baixo, mudando para Overlay. Pronto, eu posso utilizar o Overlay, diminuindo aqui um pouquinho a opacidade dela. O que eu tenho aqui? Eu consegui então trabalhar a pele da modelo, de maneira que ela ficasse mais suave, mas utilizando uma outra camada com um contraste mais elevado e com overlay, o que eu faço? Eu resgato a textura dos poros da pele da minha modelo, coisa que havia sido perdida, olha, com a camada de baixo que tem um Surface Blur aplicado. Então, olha que bacana o resultado final. Se você quiser uma foto mais dramática, quiser adicionar ainda mais contraste, você pode adicionar sem problema nenhum. Eu vou adicionar aqui uma camada de ajuste de Vibrance. Pronto, vou aumentar aqui o Vibrance, vou diminuí-lo, para deixar a foto um pouco mais vívida. Enfim, existem algumas imperfeições na pele, porque eu não gastei muito tempo editando, mas olha só, vamos fazer aqui um antes e depois, só para você ver o resultado final, o antes da imagem e o depois da imagem editada. Você pode ainda fazer um tratamento com maquiagem digital, fazer as edições que você achar conveniente posteriormente. Então a gente tem aí uma ideia, né, uma pequena ideia de o quão vantajoso é trabalhar com a edição não destrutiva dentro do Photoshop. Todo esse processo que eu fiz aqui, ele é facilmente editável. Eu posso voltar a qualquer uma das etapas, eu posso, por exemplo, esconder todo mundo aqui e voltar a partir desse ponto, a partir da minha máscara, do meu ajuste de curvas, e vou adicionar novamente as novas camadas, eu posso editar qualquer um dos filtros, enfim. Todos esses recursos são muito úteis porque, além de não editarem os pixels originais da imagem,
olha só, a imagem original permanece intacta no plano de fundo, a gente atinge um resultado satisfatório que é facilmente editável. Além do mais, trabalhando com objetos inteligentes, você expande ainda mais as suas possibilidades, não só para edição e tratamento de imagens, mas também para a criação de projetos como mockups, apresentações de produtos, entre outros tipos de recursos que são muito úteis utilizando objetos inteligentes. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Na nossa primeira imagem, aquela que eu havia colocado ali o nosso modelo de fundo, né, ou substituir o fundo, eu inseri uma imagem, né, eu fui aqui em File, Place Embedded, né, e aí o Photoshop colocou essa camada, essa imagem do meu plano de fundo como um objeto inteligente. Então ele veio como um objeto inteligente e nesse objeto inteligente eu apliquei um filtro de Gaussian Blur, que se eu esconder aqui, olha, eu posso esconder ele, se eu esconder ele eu vou exibir a imagem original. Agora, e se eu quisesse trocar esse plano de fundo? Eu precisaria voltar, inserir novamente um outro plano de fundo, eu ia ter que inserir novamente, aplicar novamente o filtro de Gaussian Blur? Não necessariamente. Olha só que bacana é a vantagem do filtro inteligente. Eu posso dar 2 cliques sobre esse filtro inteligente e a minha imagem vai ser aberta em uma janela separada. Isso quer dizer que eu posso trabalhar nesse filtro inteligente separadamente, nesse objeto inteligente separadamente. Isso vai me permitir, por exemplo, que eu altere a coloração da imagem, que eu faça ajuste, que eu aumente o contraste, por exemplo. Vou adicionar aqui curvas, um contraste maior. Vamos adicionar um contraste maior aqui, deixando ela mais clara. Ok, um contraste bem extravagante aqui. Como a minha camada está bloqueada, o objeto inteligente ele herda as opções da camada, eu preciso mesclar essas 2 camadas dando um Ctrl E para que eu tenha como resultado final apenas uma camada bloqueada. Vou fechar aqui o objeto inteligente e salvá-lo, colocar aqui 6, pronto, só para não demorar muito. E olha que bacana, olha só, o antes e o depois, tá vendo? Então eu fiz a edição no objeto inteligente, fechei e salvei, a edição acabou sendo refletida dentro do meu projeto original e já veio com o filtro Gaussian Blur. Agora olha só, e se eu quiser trocar essa imagem? Vou dar 2 cliques aqui, vou em File, Place Embedded, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma outra imagem mais legal. Deixa eu ver aqui em Imagens, vou pegar essa que tem esse monte de gente aqui, pronto, vou levantar aqui, aumentar ela um pouco mais, dar um Enter, olha só, adicionei uma nova imagem de fundo, pode não ter nada a ver com o contexto, mas tudo bem, é só para mostrar o recurso, adicionei ela, beleza, eu preciso ter como resultado uma nova camada bloqueada, se eu tivesse criado em um arquivo PSD não precisaria fazer isso, ok, depois eu vou mostrar para vocês, vou dar um Yes aqui para salvar, e olha que bacana, olha que legal, o meu fundo foi atualizado e automaticamente ele já herdou as configurações de Gaussian Blur. Viram aí mais uma das vantagens dos objetos inteligentes? Agora, para a gente ver esse recurso na prática, eu fiz o download de alguns mockups que são vendidos no Graphic River. Deixa eu pegar aqui na minha área de trabalho. Não liguei para bagunça, tá? Sou bem bagunceiro na área de trabalho, mas de vez em quando eu arrumo. Aqui em mockups. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, vou abrir esse aqui, que é um deles. Depois eu vou abrir o outro, que é esse aqui de baixo. Vou deixar ele aberto aqui para mim abrir depois. Pronto. Vou abrir aqui um deles. Bom, nós temos aqui, deixa ele abrir, ele está abrindo outro arquivo ali, enquanto isso eu vou falando. Nós temos aqui o que a gente chama de mockup. Você deve já estar familiarizado com esse tipo de arquivo, ou com esse tipo de termo, com esse termo, mockup. O mockup, na verdade, é uma espécie de apresentação. Ele visa melhorar a apresentação dos seus trabalhos para um cliente, para você apresentar, por exemplo, um projeto de fotografia, um álbum digital, um álbum fotográfico impresso, enfim. Os mockups são muito úteis para apresentar o seu trabalho, para que o cliente tenha uma pequena impressão de como o resultado vai ficar, de como a foto vai ficar, antes de você definitivamente, claro, finalizá-la e de imprimi-la. Vou abrir aqui mais um. Deixa eu ver quais são aqui os que a gente tem disponíveis. Então esses mockups eu comprei no Graphic River, que é uma das maiores marketplaces criativas do mundo. Se você não conhece, é graphicriver.net. Então lá eles vendem mockups, você pode criar os seus próprios mockups. Se você for fotógrafo, você vai ver que é muito fácil de criar os mockups, né? Então olha só, aqui é uma foto, uma imagem. E o que acontece? Eu vou voltar aqui no primeiro. Deixa eu voltar aqui no primeiro. Pronto. Eu tenho aqui um mockup de apresentação de imagens dentro de um quadro. Então a gente tem aqui dentro do Frames, aqui deixa eu ver aqui, deixa eu esconder aqui o grupo de camadas. Aqui dentro de Frames, a gente tem aqui vários outros grupos, né? Deixa eu mostrar aqui o guide para vocês, onde ele mostra pra gente. Observem que são muitas camadas, é um arquivo bem complexo.
Então, habilitando o Guide aqui, ele mostra quais são os quadros que eu posso editar. Vamos lá. No quadro 1, que é esse do meio, eu vou expandir aqui o quadro 1, e você observa o seguinte, que ele vai exibir para mim uma camada de objeto inteligente. Olha ali, é claro que eu reconheci por causa do ícone. E ele mostra ali que é a minha foto, o meu picture. Então, se eu der 2 cliques sobre esse objeto inteligente, ele vai abrir esse quadro em uma camada separada, em uma janela separada, para que eu possa inserir então ali a minha foto. Eu vou clicar aqui no File, Place Embedded. Pronto, deixa eu voltar aqui na minha área de trabalho. Pegar as fotos que a gente já conhece. Pronto, deixa eu pegar essa modelo aqui que a gente trabalhou agora há pouco. E olha só, eu vou colocar ela aqui. O Photoshop vai inserir, claro, a minha camada em uma camada de objeto inteligente, mas eu vou precisar bloquear ela mesclando ali embaixo. Pronto, inseriu, vou apertar o Enter para confirmar a inserção. E aí, como eu tenho 2 camadas, a minha camada de baixo está bloqueada, eu preciso mesclar as duas para bloquear de cima também. Pronto, vou no Ctrl E, tá bom, gente? Vou pressionar o Yes aqui, depois de fechar, e olha o que acontece. Essa imagem é inserida exatamente naquele quadro e já herda os efeitos de luminosidade, que é a sombra na parte de cima. Vamos adicionar mais uma? Deixa eu ver qual é o próximo. Vamos adicionar uma ali no 8. Vamos baixar aqui. Recolher aqui o número 1. Vamos lá para o número 8. Aqui o meu picture. Vou inserir aqui File, Place Embedded. Inserir a minha foto da minha modelo, que eu estava editando. Fazer um pequeno ajuste aqui no tamanho, só para ela encaixar ali direitinho. E pronto. Depois disso, claro, eu vou mesclar as duas para bloquear a camada de baixo. Fechar e salvar. E olha só, a minha fotografia é inserida ali. E eu posso inserir quantas imagens eu quiser, apenas atualizando os objetos inteligentes, identificando aqui no mockup e atualizando os objetos inteligentes, tá legal? Então, essa é uma das muitas vantagens do objeto inteligente. Outros mockups que têm qualidade fotográfica, qualidade superior, como esse aqui, também podem ser obtidos com objetos inteligentes. Olha que legal! Imagine você apresentar aquela fotografia de casamento em um quadro com esse tipo de apresentação aqui, o que é muito comum. Então você pode, por exemplo, atualizar aqui, ele já está indicando para mim, olha, sua foto. Vou acessar o objeto inteligente, olha só. Aqui, como a camada está desbloqueada, não preciso bloquear ela, não preciso mesclar. Então, basta eu inserir aqui a minha foto, Place Embedded. Vou inserir aqui a foto do garoto. Como ela está num formato diferente, eu vou precisar, claro, redimensionar ela para enquadrar na área útil aqui que o meu mockup me apresentou. E pronto, vou aumentar aqui ela, posicionar aqui a minha criança um pouquinho mais ao lado, dar o Enter para confirmar a edição. Ficou um pouquinho para fora ali. Pronto. E aí, como é uma camada que não estava bloqueada, você observa que ele já até escondeu a camada vazia, vou fechar e clicar no Yes para salvar. E olha só que bacana. A minha fotografia é inserida diretamente neste mockup de fotografia. Então, você observa que o objeto inteligente, claro, isso aqui, gente, é um objeto inteligente que recebeu uma transformação enquanto objeto inteligente. Se você visitar o meu canal, youtube.com/c/clube do design, eu ensino lá, tem alguns 3 ou 4 vídeos onde eu ensino como criar mockups. E você vai entender como é que funciona essa lógica de transformação no objeto inteligente. Por que quando eu inseri a foto retangular, plana, ele ficou assim, curvadinho, com perspectiva? Então eu mostro isso lá no meu canal, você pode procurar youtube.com/c/clube do design. Então, lá você vai encontrar vários vídeos, na verdade, inclusive esses que eu mostro como criar mockups para apresentação de cartões, de panfletos, enfim. Você pode criar qualquer tipo de apresentação, ainda mais contando com recursos de fotografia. Você pode fotografar produtos, objetos, aplicar embalagens, aplicar coloração, aplicar fotografias, enfim, o que você achar conveniente. Então a gente finaliza a nossa palestra. Deixa eu clicar aqui no Window, no Arrange aqui, só para vocês verem o que foi que a gente fez, né, para ter uma ideia do que a gente fez. Então, nós aprendemos aí, ficou horrível, né, não sei para que eu fiz isso. Bom, então nós finalizamos assim a nossa palestra, onde você aprendeu a utilizar métodos e recursos de edição não destrutiva. Existem algumas outras técnicas que também podem ser aplicadas, alguns filtros que você pode explorar. Mas o que é fundamental, o que dá para você criar praticamente todo tipo de projeto, eu mostrei nessa palestra. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu gostaria de pedir que você visitasse o meu blog
clubedodesign.com. Você pode acessar ali também digitando cdsgn.org, é uma outra maneira de acessar. E você também pode conhecer o meu trabalho no YouTube, youtube.com/c/Clube do Design. Você também pode acessar ele diretamente pelo URL antigo do YouTube, youtube.com/LiltChristian, que é o meu nome, ok? Então é isso, espero ainda encontrar vocês no próximo Congresso Livre de Fotografia. Com certeza farei questão de participar e apresentar para vocês novas técnicas, novos recursos e trabalhar, quem sabe, em projetos mais complexos e uma abordagem um pouquinho diferente, ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo Congresso Livre de Fotografia. Tchau, tchau!